Há um pecado na igreja que praticamente não é mencionado em todos os meios. Ele foi ignorado no púlpito e em publicações durante toda a minha vida e muito antes. Por que é ignorado? Porque se fosse abordado, condenaria imediatamente uma porcentagem tão alta do adventismo que ninguém está disposto a mencioná-lo. Mas isso não faz o pecado ir embora. Do que estou falando? No Jardim do Éden, Deus deu uma dieta variada de comida vegetariana. Na verdade, era vegana, mas essa não é a questão aqui. Em Gênesis 1, versículo 29. Após a queda, todos os alimentos permitidos continuaram a ser exclusivamente vegetarianos ou veganos. Mas após o dilúvio, as coisas mudaram. Devido à escassez de alimentos e para encurtar as vidas pecaminosas dos humanos, Deus permitiu o consumo de carne pela primeira vez na história. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e permitiu que aquela raça de vida longa comesse comida animal para encurtar suas vidas pecaminosas. Logo após o dilúvio, a raça começou a diminuir rapidamente em tamanho e em duração de anos. Conselhos sobre o regime alimentar, página 373. Mas, ao mesmo tempo, Deus fez regras claras e vinculativas sobre a carne permitida. Somente os animais limpos eram permitidos, conforme especificamente listado mais tarde na lei levítica. Mas a restrição mais importante está em Gênesis 9, versículo 4. Mas a carne com a sua vida, que é o seu sangue, não comereis. Nenhum sangue deveria ser comido. A lei levítica explicava isso em detalhes. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer qualquer tipo de sangue, eu porei a minha face contra aquela alma que comer sangue, e a eliminarei do meio do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vô-lo dei sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que faz expiação pela alma. Portanto, eu disse aos filhos de Israel: nenhuma alma de vocês comerá sangue, nem qualquer estrangeiro que peregrina entre vocês comerá sangue. E qualquer homem que houver dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que caçar e capturar qualquer animal ou ave que pode ser comido, ele derramará o sangue dele e o cobrirá com pó, pois é a vida de toda a carne. O sangue dele é para a vida dela. Portanto, eu disse aos filhos de Israel: vocês não comerão o sangue de nenhuma espécie de carne, pois a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer um que o comer será cortado. Levítico 17, 10, 14. Esse comando é obedecido por alguém hoje em dia, além dos judeus ortodoxos? Ezequiel lista o consumo de sangue com adoração a ídolos, assassinato e adultério como os principais pecados de Israel. Por que lhes dizes? Assim diz o Senhor Deus: comeis com sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue, e possuireis a terra. Estais sobre a vossa espada, e praticais abominação, e contaminais cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra. Ezequiel 33, versículos 25 a 26. Isto indica quão sério Deus considera isto. Algumas pessoas alegam que a restrição era parte da lei cerimonial abolida na morte de Cristo, mas a proibição de consumir qualquer sangue precedeu a lei levítica em aproximadamente 1000 anos. Não houve um único momento na história em que foi permitido comer carne com sangue. Mas essa proibição terminou com a cruz? À medida que a religião judaica estava sendo abandonada, a política da crescente igreja cristã precisava ser definida. Diferentes opiniões exigiam uma declaração unificada de princípios. Isso ocorreu em Jerusalém, quando Paulo e outros líderes se encontraram para decidir questões-chave. Esta é a declaração oficial deles. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Atos 15, versículos 28 a 29.
Agora, essa política é reafirmada em Atos 21, versículo 25. Longe de ser abandonado na cruz, o mandamento divino de nunca comer sangue continuou como um aspecto vital da vida cristã. Houve acordo sobre isso pelos líderes da Igreja, e as Escrituras não registram nenhum caso posterior em que ele foi revisitado e alterado. Isso significa que, em todo o registro da Bíblia, do começo ao fim, nunca houve exceção que permitisse que a carne fosse comida com o sangue ainda nela. Carne impura sempre foi proibida. Carne limpa com sangue sempre foi proibida, sem exceções. Comer uma vaca, ou uma ovelha, ou uma galinha, ou um peixe com sangue ainda era um pecado tão grande quanto comer um porco ou um cachorro. Foi somente durante a Idade das Trevas que o cristianismo apóstata ignorou isso, assim como ignorou tantos outros ensinamentos da Bíblia. O catolicismo não se importava nem um pouco com a questão, e os protestantes herdaram esse desafio às Escrituras. Então veio o Adventismo. Eles eram, em sua maioria, carnívoros, com algumas exceções, como Joseph Bates. Eles também seguiram a tradição protestante de ignorar a questão do sangue, mas eles também ignoraram a questão das carnes limpas, como também era ignorada pela maioria dos protestantes. Então, em 1863, Deus deu uma visão a Ellen White que revelou sua vontade sobre a dieta para o fim dos tempos. Em vez de quaisquer medidas intermediárias de carne sem sangue, Deus decidiu que havia chegado o momento de viver o mais próximo do ideal do Éden quanto à disponibilidade moderna de alimentos permitisse. A carne era totalmente proibida, exceto quando casos raros de necessidade exigissem. Esse é o padrão que foi revelado para o povo de Deus nestes últimos dias da história. Nenhuma carne, exceto quando nada melhor estiver disponível. Muitos adventistas ainda comem carne até hoje. Muitos o fazem em completo desafio às abundantes opções vegetarianas disponíveis em países como América, Europa e Austrália. Eles estão pecando em vários níveis, incluindo a questão do sangue, mas muitos vivem em condições em todo o mundo onde alimentos vegetais são escassos e a carne é a única opção. Que assim seja. Ninguém os está condenando por suas opções limitadas. Mas eles estão comendo carne com sangue em quase todos os casos, e isso é tão proibido agora quanto quando a Bíblia foi escrita. A proibição de nunca comer sangue nunca foi revogada, e é obrigatória em todas as refeições de carne consumidas por todos os adventistas no mundo todo. Este é o pecado que é ignorado e não falado. Por volta de 2005, escrevi um artigo para a Review que foi publicado. Ele tratava de vários aspectos da crueldade contra os animais e as maneiras pelas quais os adventistas deveriam evitar isso. Eu disse algumas coisas muito fortes sobre nossa necessidade de acabar com o sofrimento dos animais. O artigo foi levado virtualmente como eu o escrevi, exceto por um parágrafo. A seção que abordava a proibição bíblica de comer sangue foi removida inteiramente sem deixar vestígios. Essa foi a única coisa que foi considerada perigosa demais para ser impressa. Porque se fosse reconhecido publicamente pela nossa Igreja, condenaria instantaneamente os cerca de 2/3 dos nossos membros no mundo que comem sangue, e aparentemente isso não pode ser feito. E lembre-se, não se trata de cozinhar a carne por tempo suficiente para que não haja sangue escorrendo dela. Não se trata apenas de evitar um bife mal passado e sangrento. Se o sangue não for removido completamente no momento do abate, o sangue estará lá, quer você possa vê-lo ou não. Os judeus fizeram disso uma indústria, para confirmar que a carne é oficialmente kosher, antes que ela possa ser comida por um judeu ortodoxo. Se você comprar qualquer pedaço de carne em um supermercado ou restaurante que não esteja listado como kosher, então ele contém sangue, e nenhuma maneira de cozinhá-lo ou processá-lo mudará esse fato. Temos uma escolha: carne impura ou carne limpa. Temos uma segunda escolha: carne sangrenta ou carne kosher. Não deveríamos fazer a melhor escolha de todas, carne ou nenhuma carne? As plantas são a dieta do Éden e do céu, e tem sido a dieta de inúmeras pessoas na Terra. É de longe a melhor escolha e elimina o incômodo de comer carne sem sangue, que, de acordo com aqueles que a comeram, é insossa e sem gosto de qualquer maneira.
Vamos continuar com a dieta da eternidade e ficar felizes por podermos fazê-lo.